Salve, meu povo! Tudo bom? Meu nome é Vinícius Mérida, professor de História e Geografia de Ciências da Religião. E eu quero dizer o seguinte: houve um imbróglio entre o padre José Eduardo e o Centro Dom Bosco. Eles fizeram 3 vídeos falando sobre esse imbróglio. O padre José Eduardo fez 2 vídeos, fez um vídeo, o Centro Dom Bosco respondeu, o padre José Eduardo fez a tréplica. E eu fiz uma resenha na qual eu emiti um ponto de vista. O Centro Dom Bosco não gostou e me deu uma notificação extrajudicial e, para tal, eu farei um pronunciamento, né? Redigimos aí um pronunciamento sobre a notificação extrajudicial relacionada ao conteúdo publicado no canal Entre a Cruz e a História. Eu, Vinícius Couto Mérida, brasileiro, professor, doutor em Ciências da Religião, mestre em Ciências da Religião, especialista em política brasileira, licenciado em História, Geografia e Pedagogia, responsável pelo canal do YouTube Entre a Cruz e a História, publiquei no dia 20 de agosto de 2026 um vídeo intitulado Padre José Eduardo versus Centro Dom Bosco, a polêmica da herança. Logo no dia seguinte, com 24 horas de publicação, no dia 21 de agosto de 2026, recebi uma notificação extrajudicial do senhor Álvaro Alberto Ferreira Mendes Júnior, presidente do Centro Dom Bosco, exigindo certas providências quanto ao material publicado. Pessoal, nós estamos vivendo a gente está vivendo num momento que não dá para a gente confiar plenamente em tudo, né? Mas, pelo menos, então, alguém chamado José Carlos Novaes Neto me enviou um e-mail dizendo notificação extrajudicial Álvaro Alberto Ferreira Mendes Júnior. Aí está aqui, prezado, boa noite, pelo presente e-mail, encaminho a notificação em anexo. Atenciosamente, José Carlos Novaes Neto, OAB, São Paulo. Não é exatamente aquilo, mas eu depositei neste e-mail a mais absoluta credibilidade, então quero entender que o doutor José Carlos Novaes Neto é advogado do Álvaro Mendes, ok? Então, recebi esta notificação. Portanto, apresento os seguintes esclarecimentos, estando devidamente assistido por meu advogado, doutor Juliano de Henrique Melo, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, sob o número 464.716, do Estado de São Paulo, o qual assina comigo a presente manifestação. Meu objetivo é esclarecer os fatos, delimitar os direitos envolvidos, reconhecer os pontos que merecem revisão e preservar com a mesma firmeza as garantias constitucionais que me assistem, no tocante à liberdade de expressão, à manifestação de pensamento, de informação e de crítica responsável. Pretendo sempre apaziguar os ânimos e também não pretendo, hipótese alguma, expor intimidade de terceiros. Ao contrário, pretendo estabelecer os limites dentro dos quais todas as pessoas envolvidas devem exercer os seus direitos. Meus amigos, só uma observação a meu respeito. Eu sou o cara mais fácil do mundo de fazer acordo. Mais fácil do mundo. Eu tenho um canal no YouTube, eu posso passar do ponto, eu posso dar uma informação equivocada, eu posso acertar exatamente na informação, eu posso dar uma informação correta, enfim. Quem tem canal no YouTube, como eu tenho, estou indo aí para 500 vídeos, né? Meu canal gira em torno de 500 vídeos. É claro que em algum momento, quem tem canal no YouTube, isso é uma regra, o cara vai passar do ponto. Quem apresenta programa de televisão, quem narra futebol, quem dá a sua opinião política, cultural, educacional, vai errar e vai acertar. E nesse aspecto, basta você me mandar um zap, você me mandar um e-mail, Vinícius, não achei legal, gostaria que você revisse esse ponto. Enfim, pessoal, eu sou 100% aberto ao diálogo, seja com quem for. Se a pessoa me manda uma mensagem, não achei legal essa thumbnail, acho que você deve rever, me senti exposto, me senti ridicularizado, não achei de bom tom, discordo da minha imagem associada a isso, me manda um zap, que eu vou analisar.
com todo o carinho do mundo. Se a pessoa se sentiu desrespeitada ou se sentiu promovida, legal. Se sentiu desrespeitada, vamos rever. Com certeza. Sempre, sempre, sempre. E, naturalmente, vamos sempre dar o nosso ponto de vista, evidentemente. Certo? Então, como eu disse, não pretendo agravar divergências pessoais ou expor intimidade de terceiro. Ao contrário, pretendo estabelecer os limites dentro dos quais todas as pessoas envolvidas devem exercer os seus direitos. O vídeo questionado, ele questionou um vídeo, né? Que inclusive já foi retirado do ar dentro do prazo estabelecido, conforme foi pedido na notificação extrajudicial. O vídeo questionado examinou uma controvérsia pública que já havia sido levada às redes sociais pelos dois lados participantes, a saber, o padre José Eduardo de Oliveira e Silva e o Centro Dom Bosco, na pessoa do senhor Álvaro Mendes e do seu irmão, não, na pessoa do seu Álvaro, do Álvaro Mendes, né? Mas é porque o irmão dele também, o Bruno Mendes, também é citado. O conteúdo do meu vídeo consistiu fundamentalmente em uma resenha na análise das manifestações anteriormente publicadas pelos supracitados. Expus minhas interpretações sobre essas manifestações e formulei questionamentos relacionados à atuação pública das pessoas e instituições envolvidas. Não consta que eu tenha obtido quaisquer documentos por meio clandestinos ou invadido privacidade ou acessando dados protegidos mediante fraude ou realizando investigação particular sobre a intimidade de terceiros. Também não identifiquei nominalmente em meu vídeo a pessoa falecida que seria autora do testamento mencionado na controvérsia. Como eu disse, eu fiz uma resenha e eu só fui saber do nome da pessoa nessa notificação do Álvaro. Teve uma determinada pessoa também que fez contato comigo se apresentando como um advogado ligado a dona do terreno lá, que vai ser dado para o Centro Dom Bosco, enfim. Mas, enfim, inclusive falando muito bem do falecido, e que era uma pessoa muito boa, e que essas observações que o padre Eduardo fez relacionadas à vida afetiva da pessoa não era exatamente assim, enfim. Mas eu não dei informação de ninguém, nome de ninguém. Eu fiz uma resenha de 2 vídeos que são públicos, que constam nesta rede social, a saber, o YouTube. Ok? Então, também não identifiquei nominalmente em meu vídeo a pessoa falecida que seria autora do testamento mencionado na controvérsia. Não afirmo de qualquer informação anteriormente divulgada por outras pessoas possa ser reproduzida indiscriminadamente. Não afirmo que qualquer informação anteriormente divulgada por outras pessoas possa ser reproduzida indiscriminadamente. O que eu afirmo que na minha publicação não pode ser examinada como se eu tivesse criado a controvérsia ou como se eu tivesse divulgado originalmente todos os fatos comentados. Eu dei uma posição, li a resenha, fiz a resenha dos vídeos, dei alguns pontos de vista, mas nenhuma informação inédita, nada novo. Tá certo? Afirmo que a minha publicação não pode ser examinada como se eu tivesse criado a controvérsia ou como se tivesse divulgado originalmente todos os fatos comentados. A análise do meu conteúdo exige a consideração do contexto integral na manifestação, e não apenas de frases isoladas, recortes descontextualizados ou impressões reproduzidas exclusivamente pela thumbnail, no caso, imagem de apresentação. A própria legislação sobre o direito de resposta estabelece que, na delimitação de eventual agravo, deve ser considerado o contexto da informação divulgada, conforme o artigo 4º, inciso 4º, da Lei número 13.188 de 2015. Após receber a notificação, retirei o vídeo do ar, enquanto avaliava a situação e recebia orientação jurídica. Essa providência foi decidida e tomada por mim livremente e teve natureza exclusivamente preventiva. Não recebi nenhum tipo de determinação judicial impondo a retirada do meu conteúdo.
Também não reconheço ter praticado nenhum tipo de irregularidade, ilicitude, imoralidade, crime, admissão de responsabilidade civil ou confissão de falsidade. Tampouco aceito o conjunto das alegações apresentadas pelo senhor Álvaro Mendes e não renuncio ao meu direito constitucional de manifestação. A indisponibilização temporária do vídeo que fiz demonstra apenas prudência, boa-fé e disposição para evitar o agravamento da controvérsia enquanto os fatos eram examinados pelo meu advogado. Portanto, essa medida acauteladora voluntária não significou confissão de culpa. A eventual manifestação da indisponibilidade do meu vídeo ou sua republicação com alterações ou a produção de novo conteúdo sobre o tema ainda serão objeto de decisão posterior minha, considerado os aspectos editoriais e jurídicos pertinentes às circunstâncias do caso. Uma notificação extrajudicial constitui comunicação formal por meio da qual determinada pessoa manifesta sua interpretação sobre os fatos, apresenta reivindicações e anuncia providências que poderá tomar. Como disse, eu sou uma pessoa bastante aberta a qualquer diálogo. Sua utilização é legítima. Qualquer pessoa que se considere prejudicada pode comunicar o seu inconformismo, deve solicitar esclarecimentos, requerer correções e buscar proteção dos seus direitos. E nós participamos desse pensamento, por isso que retiramos bem rápido após essa notificação, porque, enfim, queremos sempre estabelecer um bom diálogo com as pessoas. Contudo, a notificação não se confunde com sentença, ordem judicial, condenação criminal ou determinação estatal. O prazo nela estabelecido corresponde à mera exigência unilateral do notificante. Não possui por si só o mesmo efeito de um prazo fixado judicialmente. Da mesma forma, a simples afirmação pode ser feita por qualquer pessoa de que determinada conduta configuraria ilícito civil ou pena ou penal. Não significa que essa conclusão esteja juridicamente demonstrada. A Constituição assegura que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação judicial, ao mesmo tempo que protege o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, nos termos do artigo 5º, incisos 35 do livro 53 e 54. Portanto, a notificação do senhor Álvaro Mendes é tratada por mim com seriedade, com respeito, mas não como se tivesse decidido definitivamente a controvérsia. Reconheço que a composição visual que utilizei na thumbnail do meu vídeo poderia produzir interpretações inadequadas ou mais amplas do que aquelas que efetivamente desenvolvi no conteúdo falado, ainda que a minha intenção declarada fosse comentar informações anteriormente divulgadas por terceiros, a saber, o padre Eduardo e o Álvaro, né? Por essa razão, considero compreensível o inconformismo relacionado especificamente à thumbnail. O vídeo foi retirado. Caso o vídeo venha a ser republicado, substituirei por outra. De igual maneira, vamos atender as reivindicações feitas, né? Claro, no que tange a thumbnail e outro tema que eu vou falar mais adiante. Essa revisão representa medida de prudência e respeito, e eu posso concordar com a pessoa ou discordar da pessoa. Eu tenho discordâncias do Centro Dom Bosco, tenho discordâncias do Álvaro, mas em hipótese alguma desrespeito. Se a pessoa se sentiu desrespeitada, ela tem todo o direito de falar comigo e eu de considerar as alegações daquela pessoa, e foi esse comportamento que nós tivemos. Então, prudência representa medida de prudência e de respeito. Eu já apresentei diversas pessoas, diversos posicionamentos que merecem o meu respeito, mas com os quais eu estou em desacordo. Outros eu estou em acordo, ok? Mas isso não constitui reconhecimento automático de irregularidade, ilicitude, imoralidade, crime, confissão de responsabilidade civil ou aceitação de que meu conteúdo publicado fosse indevido. O conteúdo não entendo como indevido, mas vamos discorrer mais sobre isso. É necessário distinguir eventual inadequação visual de uma suposta proibição absoluta de análise crítica. A saber, o Centro Dom Bosco é uma instituição pública. Da mesma maneira como eles, há anos, estão aí
falando sobre diversos movimentos e pessoas, e apresentando thumbnails, e discordando, e denunciando, eles também são pessoas públicas e, naturalmente, isso pode acontecer com eles, como pode acontecer comigo também. Evidentemente que o Sandro Dom Bosco tem muito mais relevância, muito mais influência do que eu, óbvio, né? Mas se o Sandro Dom Bosco está aí a denunciar, a concordar, a expor o pensamento, né, discordar, etc., e botar thumbnails com imagem de diversas pessoas, eles também vão acontecer, que pessoas também terão o procedimento, mesmo procedimento que eles têm, eles também terão com outras pessoas. No meu caso, eu entendo que eu fiz uma thumbnail indevida e por isso eu retirei o vídeo. Ok? Por isso, ainda que alguma expressão utilizada possa ser imprecisa ou suscetível de uma interpretação inadequada, disso não decorre que eu tenha afirmado em momento algum que os dirigentes do Centro Dom Bosco tenham praticado ato ilícito por estarem relacionados a uma entidade beneficiária de disposição temerária. Que a eventual orientação sexual de uma pessoa represente fato juridicamente desonroso. Eu entendo que cada um viva como quiser. Aliás, eu já disse isso em outros vídeos, né? No que tange a dimensão LGBT, por exemplo, já disse em outros vídeos, cada um deve viver da maneira como quiser. Cada um que viva da maneira como quiser. E a sua condição, o seu modus vivendi, as suas escolhas devem ser respeitados de maneira intransigente. Ninguém pode ser agredido, constrangido pelo modo de vida que escolheu viver. Por isso, as expressões utilizadas na thumbnail do vídeo, caso o conteúdo seja republicado, serão substituídas por outras mais objetivas e juridicamente adequadas, de modo que o Sandro Dom Bosco também, e o Álvaro e o Bruno, ninguém se sinta desrespeitados. Mas eu já aviso de maneira muito prévia, quando eu retiro o vídeo, e fiz isso pouquíssimas vezes, fiz isso 2 ou 3 vezes, eu não coloco o vídeo, eu faço outro vídeo, eu não volto a colocar aquele mesmo vídeo. A própria notificação que recebi do senhor Álvaro Mendes confirma que uma pessoa falecida deixou, inclusive, na notificação tem até o nome da pessoa, que eu nem sabia, inclusive. Em testamento, parte do seu patrimônio ao Centro Dom Bosco, além de mencionar a existência de outras instituições beneficiadas. Portanto, a existência de disposição temerária em favor da associação não pode ser tratada como uma invenção a mim atribuída, mas como uma informação verídica, que foi, inclusive, reconhecida na própria manifestação encaminhada pela parte interessada. Entretanto, a notificação do senhor Álvaro Mendes não confirma o valor total do Monte Mor, a parcela especificamente destinada ao Centro Dom Bosco, a composição detalhada dos bens, a situação processual completa do inventário, a identidade de todas as instituições contempladas, a existência de qualquer divisão específica entre os beneficiários, as circunstâncias pessoais ou íntimas do falecido. Consequentemente, valores mencionados por terceiros foram identificados por mim como alegações anteriormente divulgadas e não desmentidas pelo Centro Dom Bosco ou pelo senhor Álvaro Mendes, e não como conclusões minhas, né? Consequentemente, os valores mencionados por terceiros foram identificados por mim como alegações anteriormente divulgadas e não foram desmentidas pelo Centro Dom Bosco ou pelo senhor Álvaro Mendes, e não como conclusões minhas. A memória, a honra e os direitos de personalidade de uma pessoa falecida merecem proteção jurídica. Portanto, em tese, é legítima a preocupação manifestada por familiar se entender ter ocorrido exposição indevida da memória ou da intimidade da pessoa falecida. O fato de determinada instituição receber benefício temerário não transforma automaticamente todos os aspectos da vida privada do testador em matéria de interesse público. Não possuo comprovação independente sobre alegações relacionadas à orientação sexual, a relacionamentos íntimos ou comportamentos venéreos da pessoa autora do testamento. E tampouco me interesso por esse tipo de tema. Por outra razão, em um vídeo meu publicado, não mencionei o nome do testador falecido, e não vou fazer isso agora, a qual só fui conhecer através do senhor Álvaro Mendes, que o revelou em sua notificação extrajudicial.
Também não fiz nenhuma menção a dados pessoais ou informações familiares do falecido, a quais não me eram necessárias à compreensão da controvérsia. Respeitar esses limites não pode significar impedir qualquer discussão sobre a atuação pública de uma associação beneficiária de um testamento vultuoso. Significa apenas que o debate deve permanecer concentrado em fatos relevantes, verificáveis e proporcionais. A notificação do senhor Álvaro Mendes menciona a súmula 403 do Superior Tribunal de Justiça, relacionada à publicação não autorizada de imagem para fins econômicos ou comerciais. Tal enunciado é juridicamente relevante e não deve ser ignorado, mas sua aplicação depende de circunstâncias concretas, sendo necessário diferenciar a utilização direta da imagem de uma pessoa como instrumento de publicidade ou propaganda, a reprodução de imagem em conteúdo de natureza informativa, crítica ou opinativa, a utilização de imagem em montagem potencialmente depreciativa, a existência de divulgação comercial habitual dentro de um canal que também produz conteúdo informativo. A simples presença do anúncio de um livro ou curso não demonstra automaticamente que toda a imagem exibida no vídeo tenha sido utilizada como peça publicitária. O STJ já esclareceu no julgamento do recurso especial 144-9082 que a súmula 403 não se aplica indistintamente às situações em que a finalidade predominante da divulgação é informativa, ainda que o responsável pela publicação exerça atividade econômica. No presente caso, reconheci que a thumbnail originalmente adotada merece revisão. Entretanto, não admito que a mera divulgação regular de produtos próprios dentro do canal Entre a Cruz e a História seja suficiente para configurar automaticamente exploração comercial ilícita da imagem de terceiros, que o Álvaro também alegou isso, né? Como eu faço propaganda de um livro de um determinado curso, enfim, como ele ficou contrariado, então, por conta da thumbnail, aí ele foi e fez essa alegação. O cara fez uma thumbnail inadequada, faz um comercial e ainda fala sobre o Centro Dom Bosco, sobre nós, então tudo no mesmo conteúdo. Eu não quero que a nossa imagem esteja dentro de um mesmo vídeo no qual ele faz propaganda. Então, classificou isso de uma forma, nós temos um entendimento diferente, mas respeitamos. Ok. Como eu disse, o vídeo já foi retirado e não deverá voltar para o YouTube. O artigo 220 da Constituição Federal estabelece que a manifestação do pensamento e a informação não devem sofrer restrições indevidas, observados alguns direitos constitucionalmente protegidos. É assegurado a livre manifestação do pensamento, a liberdade de expressão, o acesso à informação e a proteção da atividade de comunicação, conforme o artigo 5º dos incisos 4º, 9º e 14. Ao mesmo tempo, protege-se a honra, a imagem, a intimidade e a vida privada nos termos 5º, incisos 5º e 10º. Não existe, portanto, um direito absoluto de falar sem responsabilidade, mas também não existe um direito absoluto de impedir que terceiros comentem fatos públicos, analisem manifestações institucionais ou questionem condutas anteriormente divulgadas. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação do descumprimento de preceito fundamental 130, afirmou a importância da liberdade de imprensa e da circulação de informações para a ordem constitucional. Ainda no julgamento da ação direta da inconstitucionalidade 4.815, a Suprema Corte também afastou a exigência de autorização prévia para a publicação de biografias, preservada a possibilidade de responsabilização posterior em caso de eventual abuso. Esses precedentes conferem que a proteção da personalidade não pode ser interpretada como o poder irrestrito de controlar previamente toda manifestação sobre pessoas, fatos ou instituições. A disciplina do uso da internet igualmente reconhece a liberdade de expressão e a proteção de privacidade como princípios que devem coexistir conforme os artigos 2º e 3º do Marco Civil da Internet. Destaco que não dê informação inédita alguma
no que tange a esse imbróglio que toca o Centro Dom Bosco e o padre Zé Eduardo. Assim, permanece juridicamente legítimo, em princípio, o meu direito à análise crítica, até porque eu sou cientista da religião, sou professor de história, de geografia, tenho mestrado, tenho doutorado em ciência da religião, pesquiso o conservadorismo católico, tenho um livro, tenho artigos, tenho pesquisa de 20 anos nesse sentido, e, naturalmente, o Centro Dom Bosco e as suas atividades, como outros grupos conservadores e tradicionalistas ligados ao catolicismo romano, na sua vertente mais progressista, ou na sua vertente tradicionalista ou conservadora, enfim, estão diretamente ligados na minha área de atuação, de pesquisa e de análise em artigos, livros, também em redes sociais. Então, assim permanece juridicamente legítimo, em princípio, o meu direito à análise crítica de vídeos já publicados por terceiros, incluindo o Centro Dom Bosco e o senhor Álvaro Mendes, de manifestações públicas e dirigentes de organizações públicas ou privadas, de posicionamentos institucionais dessas organizações, de investigações, inclusive informais, admitidas pelos próprios envolvidos, de contradições argumentativas verificáveis e da própria notificação extrajudicial, desde que preservados dados pessoais, informações íntimas e afirmações não comprovadas. Meu direito de crítica não desaparece apenas porque o senhor Álvaro Mendes ou o Centro Dom Bosco discordam das minhas análises. A notificação do senhor Álvaro Mendes exigiu-me a remoção de publicações que contenham imagem, nome ou referência a ele, além de abstenções futuras de publicações com teor semelhante. Essa pretensão precisa ser interpretada de maneira proporcional. Pode ser juridicamente legítimo solicitar a substituição da thumbnail, a correção de informações errôneas, a retirada de dados pessoais desnecessários, a interpretação de exposições indevidas ou a revisão de associações visuais desproporcionais. Assim, sem exame concreto, não considero legítimo presumir que toda referência futura ao senhor Álvaro Mendes ou Centro Dom Bosco me seja proibida. Uma pessoa como ele, que participa publicamente de uma associação nacionalmente conhecida e que divulga manifestações e integra controvérsias de repercussão pública, não adquire automaticamente o direito de impedir qualquer menção a seu nome ou qualquer análise da sua atuação. O próprio senhor Álvaro Mendes, bem como o Centro Dom Bosco, não se furtam de, nas várias thumbnails de seus vídeos, conforme eu já analiso há anos, né, expor outras pessoas, como o padre Júlio Lancelotti. O padre Júlio Lancelotti foi consultado para ter a sua imagem no Centro Dom Bosco. O cardeal Vitor Emanuel Fernandes, o arcebispo de Recife, o youtuber Guilherme Caduá, do Apostolado de Santa Carona, o youtuber Bernardo Kister, o padre José Eduardo de Oliveira e Silva, o Dom Rodrigo Silva, que são pessoas que estão na thumbnail, nas thumbnails. Eles foram consultados previamente? Algumas pessoas aqui em tom crítico, o padre Júlio Lancelotti, o arcebispo de Recife, o bispo de Cachoeiro de Itapemirim, por exemplo, o Centro Dom Bosco fez uma discordância. Essas thumbnails não foram, eu vi essas thumbnails, e elas não foram desrespeitosas, ou elas não foram indevidas. Ok? Não foram inapropriadas. Não foram. Mas acho muito difícil que essas pessoas tenham sido consultadas para terem suas imagens em vídeos que o Centro Dom Bosco publicou. Né? Então, repito, por eu concordar com a observação do Centro Dom Bosco que disse a thumbnail sugere um equívoco à nossa imagem, e você, por favor, retire o vídeo, eu conversando com o meu advogado, falei, é razoável, acho que estão corretos, eu vou atender o pedido deles. Eu poderia perfeitamente deixar lá e topar um processo também, etc, enfim, né? Fui lá e entendi como uma observação razoável, um pedido razoável. Tá certo? A proteção da imagem e da honra deve alcançar excessos. A proteção da imagem e da honra deve alcançar excessos efetivamente identificáveis.
e não eliminar genericamente todo o debate público que faça parte. Providências destinadas a impedir ou fazer cessar condutas alegadamente ilícitas também exigem delimitação adequada do comportamento questionado, conforme o artigo 497 do Diploma Processual Civil Brasileiro. Em outras palavras, a proteção contra um elemento específico não autoriza automaticamente uma interdição geral ou permanente da crítica ao Centro Dom Bosco ou ao senhor Álvaro Mendes. Crítica respeitosa, evidentemente. Discordar não é desrespeitar. Notificação do senhor Álvaro Mendes menciona a possibilidade de enquadrar-me na conduta do artigo 139 do Código Penal, que trata da difamação. Também invoca a regra do artigo 141, inciso 2º, relativo à divulgação de crimes contra a honra em redes sociais. Essas normas existem e devem ser consideradas com responsabilidade, mas sua incidência pressupõe, antes de tudo, que um crime contra a honra esteja efetivamente configurado. Minha utilização das redes sociais não transforma automaticamente minhas opiniões, críticas ou análises públicas em infrações penais. A caracterização de difamação exige exame concreto do fato atribuído, da pessoa atingida, do contexto de manifestação e da existência de elementos suficientes para sustentar a imputação penal. Receber uma herança não constitui o crime. Eu deixei isso muito claro, que não houve crime nenhum, absolutamente. Representar uma associação contemplada em um testamento não constitui crime. Ter vínculo familiar com uma pessoa falecida não constitui fato desonroso. Eventual orientação sexual tampouco constitui automaticamente crime ou circunstância juridicamente desabonadora. Portanto, não basta ao senhor Álvaro Mendes invocar genericamente a thumbnail original do vídeo para concluir, sem exame do contexto, que houve difamação penalmente caracterizada. Ainda acusações de chantagem, fraude, perseguição criminosa ou outras práticas ilícitas não devem ser formuladas sem fundamento probatório suficiente. E em nenhum momento do meu vídeo sustentei que o senhor Álvaro Mendes ou o Centro Dom Bosco tenham praticado qualquer crime. Eventuais questionamentos sobre a finalidade de determinados contatos, investigações particulares ou manifestações públicas foram por mim apresentados com perguntas e interpretações e não como imputações definitivas de condutas criminosas. O Superior Tribunal de Justiça, na ação 884, oriunda do Distrito Federal, reconhece que o propósito de narrar, esclarecer ou criticar pode afastar caracterização de crimes contra a honra quando inexistir intenção penalmente relevante de ofender, quando o contexto efetivamente sustenta essa conclusão. Em precedente mais recente, a saber, o agravo interno, no agravo em recurso especial 2696-080, o mesmo tribunal também reafirmou a distinção entre críticas prudentes, narrativa de fato de interesse público e manifestações que ultrapassam os limites da informação responsável. Esses precedentes não autorizam excessos, mas impedem a criminalização automática de toda crítica. Caso alguma pessoa entenda que determinado conteúdo apresentou informação inexata ou ofensiva, o ordenamento jurídico oferece mecanismos próprios de resposta, retificação e eventual reparação. O artigo 5º, inciso 5º da Constituição Federal assegura direito de resposta proporcional ao agravo, além da responsabilidade de indenização quando efetivamente cabível. A Lei número 13.188 de 2015 disciplina a resposta ou a retificação em matérias divulgadas por veículos de comunicação, observadas as condições de incidência da norma e as características de cada caso. Não me oponho ao esclarecimento dos fatos, muito pelo contrário, sou bastante favorável sempre à correção de informações objetivamente demonstradas como incorretas ou à consideração responsável de manifestações encaminhadas pelos interessados. O que não admito é a substituição do esclarecimento proporcional de uma exigência abrangente de silêncio. O debate público responsável se fortalece com informação precisa, contraditório
e correções de excessos, e não com a proibição genérica de qualquer referência futura, conforme me foi sugerido na notificação extrajudicial. Consideradas as circunstâncias expostas, reconheço que a thumbnail originalmente utilizada merece substituição. O vídeo já foi retirado e não vai voltar. Não utilizarei novamente aquela mesma composição visual caso o vídeo seja republicado. Não apresentarei a existência de uma disposição temerária como indício automático de irregularidade. Não afirmarei como comprovar os valores patrimoniais oriundos de testamento, divisões sucessórias ou beneficiários específicos sem documentação idônea. Não apresentarei alegações sobre a vida íntima de pessoas falecidas como fatos independentemente verificados. Não preservarei, preservarei identidades, dados pessoais e informações privadas que sejam desnecessários à compreensão da controvérsia. Não me atribuirei crimes ou outras condutas ilícitas sem prova suficiente. Manterei a distinção entre fatos reconhecidos, alegações de terceiros e opiniões pessoais. Preservarei o meu direito de analisar manifestações públicas, vídeos, argumentos e posicionamentos institucionais. Reservar-me-ei a decisão sobre eventual republicação do vídeo, manutenção da sua indisponibilidade ou produção do novo conteúdo. Permanecerei disponível para o tratamento responsável de eventuais esclarecimentos adicionais, preferencialmente por intermédio dos advogados constituídos. Essas providências representam uma resposta proporcional. Reconheço os aspectos que merecem correção sem admitir acusações. Reconheço os aspectos que merecem correção sem admitir acusações não demonstradas e sem renunciar aos meus direitos constitucionalmente assegurados. A controvérsia não pode ser reduzida à falsa escolha entre liberdade restrita de ofender e proibição absoluta de comentar. O direito brasileiro protege a liberdade de expressão, de crítica pública e de informação. Reconheço que a apresentação visual originalmente escolhida merece, sim, revisão, substituição. Reconheço também a necessidade de preservar a intimidade do falecido, não citei o nome, nem citarei, de não apresentar informações não verificadas como fatos comprovados. Entretanto, não reconheço ter praticado nenhuma irregularidade, ilicitude, imoralidade, crime, e nem que exista dano indenizável ou obrigação de me abster permanentemente de comentar manifestações públicas relacionadas ao Centro Dom Bosco e aos seus representantes, incluindo o senhor Álvaro Mendes. A retirada preventiva dentro do prazo estabelecido, né, recomendado, reivindicado, sugerido na notificação extrajudicial do vídeo não constitui confissão. Revisar uma thumbnail não significa renunciar à minha liberdade de expressão. E respeitar a memória de uma pessoa falecida não impede que eu analise fatos institucionais publicamente divulgados e, obviamente, e objetivamente admitidos. A proteção legítima da honra não pode ser convertida em instrumento de proibição genérica do debate público. A posição jurídica aqui apresentada é simples: corrigir eventuais excessos, rejeitar acusações não comprovadas e manter com responsabilidade e firmeza o direito de informar, analisar e criticar. Itaperuna, 24 de agosto de 2026, professor Vinícius Cousi Mérida, assinado de forma legítima pelo meu advogado, doutor Juliano de Henrique Melo. Um grande abraço, tudo de bom, sucesso sempre, a gente se fala.